Ela foi entregue ao magnata mais temido da região, mas nunca imaginou o que ele escondia. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O barulho das rodas da carruagem ecoava na estrada de terra, levantando poeira pelo caminho. Isadora mantinha os olhos fixos no horizonte, tentando controlar o tremor das mãos. A fazenda Brandão surgia diante dela como um castelo sombrio no meio do campo. Um casarão imponente, com janelas altas e eras trepando pelas paredes, parecia observá-la com olhos frios. Ela engoliu seco. Sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Não estava indo por escolha. Estava sendo entregue. Não olhe para trás, minha filha, é para o seu bem. As últimas palavras do pai ainda martelavam em sua mente, rasgando-lhe o coração. Isadora apertou o vestido simples contra o corpo, sentindo cada fibra da humilhação. Como pôde o próprio sangue a oferecer como moeda para pagar dívidas? Quando a carruagem parou, o coração dela quase parou junto. Ele estava ali. Leonardo Brandão, alto com um olhar duro como aço, parado na varanda de braços cruzados. Sua presença era tão imponente que parecia engolir todo o silêncio ao redor. Os olhos dele a percorreram de cima a baixo, com um misto de desprezo e frieza. E então, sem mover um músculo do rosto, ele disse: "Espero que saiba por que está aqui." A voz grave dele fez um arrepio percorrer-lhe a espinha. Isadora respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Não, ela não iria chorar, não na frente dele, mas mal sabia que aquele homem, que agora parecia um inimigo implacável, seria o mesmo que mudaria sua vida para sempre. O cocheiro desceu e abriu a porta da carruagem sem cerimônia. Isadora hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Leonardo pela primeira vez. Eram escuros, quase negros, e neles ela viu uma frieza que lhe gelou o sangue. Mas havia algo mais, uma dor profunda que ele tentava esconder atrás da máscara de indiferença. Está esperando um convite?" A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Isadora desceu da carruagem com toda a dignidade que conseguiu reunir. Seus pés tocaram o chão de pedras irregulares da entrada, e ela se endireitou, erguendo o queixo, em um gesto de desafio que não passou despercebido pelos olhos atentos de Leonardo. "Eu sei exatamente por que estou aqui, Sr. Brandão," ela respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. "Meu pai me contou tudo sobre o acordo." Leonardo desceu os degraus da varanda com passos lentos e medidos. A cada passo que dava, Isadora sentia seu coração acelerar. Ele era ainda mais imponente de perto, alto, de ombros largos, com uma presença que dominava o ambiente. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados, e o casaco escuro que vestia não conseguia disfarçar a força que emanava de seu corpo. "Acordo," ele repetiu, uma ironia amarga tingindo a palavra. "É assim que seu pai chamou?" Interessante. Parou a apenas 2 passos dela, perto o suficiente para que Isadora pudesse sentir o aroma de sua colônia misturada ao cheiro de couro e terra. Perto demais para seu conforto. "Deixe-me ser claro desde o início," Leonardo continuou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. "Você não é uma hóspede aqui, não é uma convidada. Você é o pagamento de uma dívida que seu pai contraiu comigo. Uma dívida que custou muito mais do que dinheiro." Os olhos de Isadora faiscaram de raiva, mas ela forçou-se a manter a compostura. "E o que exatamente o senhor espera de mim?" Leonardo deu um sorriso frio, sem humor. "Trabalho, obediência. E, principalmente," ele se inclinou ligeiramente em direção a ela, fazendo-a dar um passo atrás involuntariamente. "Que não me cause problemas." Nesse momento, uma mulher de meia idade apareceu na porta do casarão. Era robusta, com cabelos grisalhos presos em um coque rigoroso e um avental impecável. Seus olhos, embora gentis, carregavam a sabedoria de quem viu muita coisa na vida. "Dona Francisca," Leonardo chamou sem tirar os olhos de Isadora. "Esta é Isadora. Ela ficará conosco pelos próximos 12 meses. Mostre-lhe onde vai dormir e explique as regras da casa." "Sim, Sr. Leonardo," a mulher respondeu, descendo as escadas.
Quando chegou perto de Isadora, sussurrou suavemente: "Venha comigo, menina. Não é bom ficar aqui parada." Isadora pegou sua pequena mala, tudo que tinha conseguido trazer de sua vida anterior, e começou a seguir Dona Francisca. Mas antes que pudesse dar mais de 2 passos, a voz de Leonardo a deteve. "Ah, Isadora." Ela se virou para encará-lo, o coração batendo descompassado ao ouvir seu nome nos lábios dele. "Jantar será servido às 7 em ponto. Não se atrase." Não era um convite, era uma ordem. Isadora seguiu Dona Francisca pelos corredores do casarão, seus passos ecoando no piso de madeira encerada. As paredes eram cobertas por papel de parede em tons sóbrios, decoradas com quadros antigos e retratos de família, que pareciam observá-la com desaprovação. O lugar respirava tradição e riqueza, um mundo completamente diferente da casa simples onde havia crescido. "Há quantos anos a senhora trabalha aqui?" perguntou Isadora, quebrando o silêncio enquanto subiam uma escadaria imponente de mogno. 22 anos, Dona Francisca respondeu sem diminuir o passo. "Conheci o Sr. Leonardo quando ele ainda era um menino. Vi ele crescer, se tornar homem." Sua voz carregou uma nota de melancolia. "E vi ele endurecer também." Pararam diante de uma porta no 2º andar. Francisca retirou uma chave do avental e a abriu, revelando um quarto modesto, mas limpo. Havia uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo, uma mesa pequena com cadeira e uma janela que dava para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. "Este será seu quarto", disse a governanta, entrando e verificando se tudo estava em ordem. "O banheiro fica no fim do corredor. É compartilhado com as outras empregadas." Isadora deixou sua mala sobre a cama e se dirigiu à janela. A vista era impressionante. Campos verdes se estendiam até as montanhas no horizonte, pontilhados por gado que pastava tranquilamente. Era belo, mas também uma lembrança constante de sua prisão dourada. "Outras empregadas?" ela perguntou, voltando-se para Francisca. "Sim. Maria, que cuida da limpeza, e Lourdes, que me ajuda na cozinha. Elas são boas pessoas, você vai gostar delas." Francisca se aproximou da janela também, observando Isadora com olhos atentos. "Posso fazer uma pergunta, menina?" "Claro." "O que exatamente seu pai fez para deixar o Sr. Leonardo tão... assim?" Isadora suspirou, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger das memórias dolorosas. "Papai investiu todas nossas terras em um negócio de gado com um sócio. Esse homem fugiu com o dinheiro e deixou papai com uma dívida enorme. Mas o pior é que esse sócio era casado com a irmã do Sr. Brandão. Quando tudo desmoronou, ela se matou." O silêncio que se seguiu foi pesado. Francisca balançou a cabeça, compreendendo finalmente a profundidade da dor que movia seu patrão. "Nossa Senhora", murmurou ela. "Camila. Era uma moça tão doce, tão cheia de vida. O Sr. Leonardo a adorava. Por isso ele me odeia", Isadora concluiu, a voz quase um sussurro. "Ele me culpa pela morte dela." "Talvez", Francisca disse, tocando gentilmente o braço da jovem. "Mas a dor faz as pessoas fazerem coisas que normalmente não fariam. No fundo, o Sr. Leonardo é um bom homem. Só está... perdido." Antes que Isadora pudesse responder, o som do sino da casa ecoou pelos corredores. 6:30, Francisca disse olhando o relógio de bolso. "Você tem meia hora para se arrumar para o jantar. Lave o rosto, penteie os cabelos e..." Ela hesitou por um momento. "Tente não provocar o Sr. Leonardo. Ele não está em um de seus melhores momentos ultimamente." Exatamente às 7 horas, Isadora desceu ao salão de jantar. Havia passado a meia hora tentando domar seus cabelos rebeldes e se apresentar da melhor forma possível. O vestido simples que usava era o melhor que possuía, mas ainda assim se sentia inadequada naquele ambiente de luxo. O salão de jantar era imponente, com uma mesa longa que facilmente acomodaria 20 pessoas. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando uma luz dourada sobre a mesa posta com louças finas e cristais que brilhavam como joias. Leonardo já estava sentado à cabeceira da mesa, lendo alguns documentos. Não ergueu os olhos quando ela entrou.
Mas Isadora sabia que ele havia notado sua presença. Havia uma tensão no ar que não existia antes. Ela ficou parada por um momento, sem saber onde deveria sentar. Finalmente, Leonardo ergueu os olhos e indicou com um gesto seco a cadeira à sua direita. Sente-se, ordenou voltando a atenção para os papéis. Isadora obedeceu, o silêncio entre eles tornando-se quase sufocante. Maria, uma mulher baixinha e rechonchuda, de cerca de 40 anos, apareceu com uma travessa fumegante. Boa noite, senhorita, cumprimentou com um sorriso tímido servindo o jantar. Boa noite, Isadora respondeu, grata pela gentileza da empregada. Leonardo finalmente dobrou os papéis e os colocou de lado, dirigindo sua atenção total para Isadora. Ela sentiu o peso daquele olhar e forçou-se a não se encolher na cadeira. Amanhã suas atividades começam às 6 da manhã, ele disse, cortando um pedaço de carne com movimentos precisos. Você ajudará na cozinha, na limpeza da casa e, quando necessário, com os livros de contabilidade. Sei que tem educação suficiente para isso. Como o senhor sabe sobre minha educação? Isadora perguntou surpresa. Leonardo mastigou lentamente antes de responder, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Eu sei tudo sobre sua família. Sei que você estudou na cidade, que tem boas notas em matemática e que sonhava em ser professora. Ele fez uma pausa, o sorriso que curvou seus lábios, não tendo nada de caloroso. Sonhos que agora terá que esquecer. As palavras foram como um tapa, mas Isadora ergueu o queixo desafiadoramente. Por 1 ano, ela corrigiu. Depois disso, serei livre para viver minha vida. Veremos, Leonardo murmurou bebendo um gole de vinho. O resto do jantar transcorreu em silêncio tenso. Isadora comeu mecanicamente, o nó na garganta tornando de fato de uma intensidade que a fazia tremer internamente. Quando terminaram, ele se levou seu coração, disparou. Mas Leonardo apenas se inclinou, suas palavras um sussurro quente em seu ouvido. Bem-vinda ao inferno, Isadora. Espero que seja forte o suficiente para sobreviver a ele. Ele se afastou, deixando-a sozinha na sala de jantar, o coração batendo descompassado e uma estranha sensação percorrendo sua pele, onde o hálito dele havia tocado. O som de batidas na porta despertou Isadora antes mesmo do amanhecer. Ela abriu os olhos desorientada, por um momento esquecendo onde estava. A realidade voltou como um soco no estômago quando ouviu a voz de Dona Francisca do lado de fora. Isadora, menina, são 5:30, hora de levantar. Ela se sentou na cama, o corpo dolorido pela tensão da noite anterior. Havia demorado horas para conseguir dormir, as palavras de Leonardo ecoando em sua mente como uma maldição. Bem-vinda ao inferno. Vestiu-se rapidamente com um vestido simples de trabalho que havia trazido e desceu para a cozinha. O casarão estava silencioso. Apenas os sons de panelas e utensílios vindos da cozinha quebravam a quietude matinal. Bom dia, disse Francisca quando Isadora apareceu na porta. Dormiu bem? Como podia esperar? Isadora respondeu, tentando sorrir. A cozinha era ampla e funcional, com um fogão grande a lenha, uma mesa de madeira maciça no centro e prateleiras carregadas de panelas de cobre que brilhavam na luz dourada das velas. Lourdes, uma mulher negra de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, estava preparando massa para pão. Esta é Lourdes, apresentou Francisca. Ela faz o melhor pão da região. Muito prazer, menina, disse Lourdes limpando as mãos, no avental antes de cumprimentá-la. Não se preocupe, nós vamos cuidar bem de você. Isadora sentiu os olhos se encherem de lágrimas com tanta gentileza. Fazia tanto tempo que não sentia qualquer tipo de carinho. Obrigada, ela murmurou. Bom, não temos tempo para melancolia, Francisca disse, mas sua voz era suave. O senhor Leonardo toma café às 6:30 em ponto. Você vai ajudar Lourdes com o café da manhã e depois começará com as atividades que ele designou. As próximas horas passaram rapidamente. Isadora ajudou a preparar o café, organizou a mesa da sala de jantar e tentou se familiarizar com a rotina da casa. Tudo deveria estar perfeito.
Ela rapidamente entendeu que Leonardo não tolerava incompetência. Às 6h30 em ponto, ele desceu para o café. Usava roupas de montaria, calças escuras, botas altas e uma camisa branca, que realçava o bronzeado de sua pele. Os cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se tivesse acabado de acordar, e havia algo naquele visual menos formal que o tornava ainda mais atraente. Isadora sentiu seu coração acelerar e se repreendeu mentalmente. Como podia achá-lo atraente? Ele era seu captor, o homem que a tratava como propriedade. Bom dia, ela disse, servindo o café com mãos que tentou manter firmes. Leonardo a observou por um longo momento, seus olhos percorrendo o vestido simples que ela usava, os cabelos presos em um coque prático. Você vai trabalhar na biblioteca hoje, disse finalmente. Os livros de contabilidade dos últimos 5 anos estão em completa desordem. Quero tudo reorganizado e catalogado. Sim, senhor, Isadora respondeu, evitando seus olhos. Me olhe quando estou falando com você. A ordem a pegou de surpresa. Ela ergueu os olhos relutantemente, encontrando aquele olhar escuro e intenso que parecia ver através de sua alma. A biblioteca fica no 2º andar, última porta à esquerda. Não toque em nada além dos livros de contabilidade. Ele bebeu o café lentamente, sem pressa. Isadora. Sim? Se eu descobrir que você mexeu em qualquer coisa que não deveria... Ele não terminou a ameaça, mas o tom foi suficiente para enviar um arrepio pela espinha dela. A biblioteca era impressionante. Estantes altas cobriam as paredes do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma escada de madeira permitia acesso aos volumes mais altos, e havia poltronas confortáveis espalhadas pelo ambiente, junto com uma mesa grande coberta de papéis e livros. Isadora passou as mãos pelas lombadas dos livros, admirando a coleção. Havia clássicos da literatura, tratados de filosofia, manuais de agricultura e economia. Era uma biblioteca impressionante, revelando uma faceta intelectual de Leonardo que ela não havia esperado. Os livros de contabilidade estavam empilhados em uma mesa lateral, completamente desorganizados. Isadora suspirou e começou a trabalhar, separando-os por ano e categoria. Era um trabalho minucioso, mas ela se perdeu na tarefa, encontrando uma estranha paz na organização metódica dos números. Estava tão concentrada que não ouviu os passos na escada. Foi só quando uma sombra caiu sobre a mesa que ela percebeu que não estava mais sozinha. Leonardo estava parado atrás dela, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Isadora se enrijeceu, mas não se virou. Como está o progresso? Ele perguntou, sua voz baixa e próxima demais ao ouvido dela. Bem, ela conseguiu dizer, sua própria voz soando estranha. Deverei terminar até o fim da tarde. Leonardo se moveu para o lado, apoiando-se na mesa com uma mão, seu corpo parcialmente inclinado sobre ela. Isadora sentiu sua respiração falhar. Ele estava perto demais, seu perfume masculino inundando seus sentidos. Você é mais eficiente do que esperava, ele comentou, folheando alguns dos livros que ela havia organizado. Talvez sua educação não tenha sido um desperdício total. Obrigada, eu acho, Isadora murmurou, forçando-se a continuar escrevendo mesmo com as mãos tremendo. Leonardo notou o tremor e um sorriso cruel curvou seus lábios. Estou deixando você nervosa? Não, ela mentiu, finalmente se virando para encará-lo. Erro. Ele estava ainda mais perto do que imaginava, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. Os olhos dele desceram para seus lábios por uma fração de segundo antes de voltar para seus olhos. Mentirosa, ele sussurrou. Por um momento, o tempo pareceu parar. Isadora sentiu como se estivesse hipnotizada, incapaz de se mover ou respirar. Havia algo no olhar de Leonardo, uma intensidade que ia além da raiva e do desprezo. Havia desejo? Então, tão rapidamente quanto havia chegado, Leonardo se afastou. Continue trabalhando, disse, sua voz voltando ao tom frio de sempre. E lembre-se do que eu disse sobre não mexer no que não deve. Ele saiu da biblioteca,
deixando Isadora sozinha com o coração disparado e uma sensação estranha no estômago. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que parar de escrever por alguns minutos. O que havia acabado de acontecer? E por que, apesar de todo o medo e raiva, uma parte dela havia desejado que ele não se afastasse? Os dias seguintes estabeleceram uma rotina tensa na fazenda. Isadora acordava antes do amanhecer, trabalhava na cozinha, organizava a biblioteca e tentava ao máximo evitar encontros desnecessários com Leonardo. Mas era como tentar evitar uma tempestade. Ele estava sempre lá, uma presença dominante que parecia preencher todos os espaços. Durante o dia, ela o via montando pelos campos, supervisionando o trabalho dos peões ou recebendo visitantes em seu escritório. Sempre sério, sempre no controle. Mas durante as refeições, quando ficavam sozinhos naquele salão imenso, a tensão entre eles era quase palpável. Leonardo a observava comer, seus olhos escuros seguindo cada movimento dela. Às vezes fazia perguntas sobre o trabalho, outras vezes permanecia em silêncio absoluto. Mas sempre havia aquela corrente elétrica no ar que fazia Isadora se sentir como um coelho diante de um predador. Na quinta noite desde sua chegada, ela não conseguia dormir. O calor estava sufocante e seu quarto pequeno parecia uma estufa. Decidiu descer para tomar um pouco de água na cozinha, esperando que todos estivessem dormindo. Desceu as escadas, descalça, cuidando para não fazer ruído. A casa estava mergulhada na escuridão, apenas a luz da lua entrando pelas janelas altas criava sombras fantasmagóricas nos corredores. Estava quase chegando à cozinha, quando ouviu algo que a fez parar. Música, piano. A melodia era triste, melancólica, tocada com uma técnica impecável, mas carregada de uma dor profunda que fez seu coração apertar. Isadora seguiu o som, movida por uma curiosidade que não conseguia controlar. A música vinha da sala de música, uma sala que ela havia visto apenas de relance durante seus primeiros dias. Aproximou-se da porta entreaberta e espiou por dentro. Leonardo estava sentado ao piano, completamente absorto na música. Havia tirado a camisa e a luz da lua que entrava pela janela iluminava seu torso nu, revelando músculos definidos e uma cicatriz longa que descia desde o ombro até quase o coração. Seus cabelos estavam desarrumados, caindo sobre a testa, e sua expressão era diferente de tudo que ela havia visto antes. Ele parecia vulnerável, perdido, humano. Isadora prendeu a respiração, hipnotizada pela visão e pela música. Não, era assim que imaginava seu captor, frio e calculista. Este homem diante dela era alguém atormentado que usava a música para expressar uma dor que não conseguia colocar em palavras. A música atingiu um crescendo emocionante e Leonardo fechou os olhos, completamente perdido na melodia. Foi quando Isadora se moveu involuntariamente, fazendo o assoalho ranger. Os dedos dele pararam imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Eu sei que você está aí", disse Leonardo sem se virar. "Entre." O coração de Isadora disparou. Por um momento considerou fugir, fingir que não era ela. Mas algo na voz dele, uma vulnerabilidade que não havia estado lá antes, a fez empurrar a porta e entrar na sala. Eu só queria um pouco de água", gaguejou. Ouvi a música e decidiu espionar. Ele completou, finalmente se virando para encará-la. À luz da lua, ele parecia ainda mais impressionante. A cicatriz que marcava seu peito contava uma história que Isadora não conhecia, e havia algo em seus olhos que a fez esquecer momentaneamente que deveria ter medo dele. "Desculpe", ela disse, começando a recuar. "Eu não deveria..." "Pare." A ordem a fez congelar no lugar. Leonardo se levantou lentamente e Isadora teve que fazer um esforço consciente para manter os olhos em seu rosto e não deixar que descessem para contemplar aquele torso nu que a fazia sentir coisas que não deveria sentir. "Você sabe tocar?" ele perguntou, se aproximando dela. "Um pouco", Isadora admitiu. "Minha mãe me ensinou quando era criança." "Mostre-me." Não era um pedido.
Leonardo estendeu a mão em direção ao piano, esperando que ela obedecesse. Isadora hesitou, mas acabou caminhando até o instrumento. Sentou-se no banco ainda morno onde Leonardo havia estado e colocou os dedos tremendo sobre as teclas. Começou a tocar uma valsa simples, algo que havia aprendido anos atrás. Não tinha a técnica refinada de Leonardo, mas havia emoção em sua execução, uma doçura que contrastava com a melancolia que ele havia tocado. Leonardo ficou parado atrás dela, tão próximo que ela podia sentir sua presença como uma presença física. Quando ela terminou, o silêncio se estendeu entre eles. Sua mãe escolheu bem, ele disse finalmente, sua voz mais baixa que o normal. É uma peça bonita. Era a favorita dela. Isadora murmurou, ainda não se atrevendo a se virar. Ela costumava dizer que a música era a linguagem da alma. E o que sua alma está dizendo agora? A pergunta a pegou desprevenida. Ela finalmente se virou no banco para encará-lo e quase perdeu a capacidade de respirar. Leonardo havia se aproximado ainda mais, e agora estava tão perto que ela podia ver cada detalhe de seu rosto na luz prateada da lua. Os cílios escuros, a linha forte da mandíbula, os lábios. Que eu não deveria estar aqui, ela sussurrou. Provavelmente não. Ele concordou, mas não se afastou. Mas está. Seus olhos se encontraram e ficaram assim por um momento que pareceu eterno. Isadora sentiu como se estivesse caindo em um abismo, perdendo-se naqueles olhos escuros que não eram mais frios, mas queimavam com uma intensidade que a assustava e atraía ao mesmo tempo. Leonardo ergueu a mão lentamente e Isadora pensou que ele fosse tocar seu rosto. Seu coração bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvi-lo. Mas no último momento ele parou, a mão suspensa no ar entre eles. Você deveria voltar para seu quarto, disse, mas sua voz não tinha a frieza habitual. Sim, ela concordou, mas não se moveu. Agora, Isadora. O modo como ele disse seu nome fez algo se agitar no fundo de seu ventre. Ela se levantou, rapidamente, quase tropeçando em sua pressa de se afastar dele. Mas quando chegou à porta não conseguiu resistir a olhar para trás. Leonardo havia voltado ao piano, mas não estava tocando. Estava parado com as mãos sobre as teclas, a cabeça baixa, como se estivesse lutando uma batalha interna. Leonardo, ela se ouviu chamando. Ele ergueu os olhos, e por um momento ela viu algo neles que a fez esquecer de respirar. Desejo, puro e ardente desejo. Vá, ele disse, mas sua voz estava rouca. Vá antes que eu faça algo que nós dois vamos nos arrepender. Isadora não precisou de mais avisos. Correu pelo corredor de volta ao seu quarto, o coração batendo, descompassado e o corpo tremendo de uma mistura de medo e algo mais, algo que ela não queria nomear. Deitou-se na cama, mas soube que não dormiria naquela noite. A imagem de Leonardo sem camisa, vulnerável ao piano, estava gravada em sua mente. E pior ainda, a lembrança daqueles olhos cheios de desejo quando a viu na porta. O que estava acontecendo com eles? E por que, apesar de tudo, ela desejava que ele não tivesse parado quando ergueu a mão em direção ao seu rosto? Isadora acordou na manhã seguinte com uma estranha mistura de ansiedade e expectativa. A noite anterior havia mudado algo entre ela e Leonardo. Uma linha invisível havia sido cruzada. Ela se perguntava como ele agiria, se mencionaria o que aconteceu ou se fingiria que nada havia mudado. Desceu para a cozinha mais cedo que o habitual, esperando encontrar apenas Francisca e Lourdes. Mas quando chegou ao salão de jantar para arrumar a mesa do café, encontrou Leonardo já sentado, lendo correspondências com uma expressão sombria. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e por um momento os olhares se encontraram. Isadora sentiu o calor subir pelo pescoço, as memórias da noite anterior inundando sua mente. Ele sem camisa ao piano, a vulnerabilidade em seus olhos, o quase toque. Bom dia, ela murmurou, começando a arrumar as louças com mãos trêmulas. Bom dia, ele respondeu, mas sua voz estava diferente, mais fria que o usual, como se estivesse construindo uma barreira entre eles. Isadora trabalhou em silêncio, hiperconsciente de cada movimento dele. Leonardo folheava os papéis com mais força que o necessário,
e ela podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor. Isadora, ele disse finalmente quando ela estava servindo. O café. Sim? O que aconteceu ontem à noite? Ele parou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não vai se repetir. As palavras doeram mais do que ela esperava. Isadora assentiu, forçando sua voz a soar indiferente. Claro, foi apenas um mal-entendido. Exato. Leonardo concordou, mas havia algo em seus olhos que contradizia suas palavras. Um mal-entendido que não pode acontecer novamente. Antes que Isadora pudesse responder, o som de cascos de cavalo no pátio chamou a atenção de ambos. Leonardo franziu o senho, consultando o relógio. Não estou esperando ninguém tão cedo, murmurou, levantando-se para olhar pela janela. Um homem alto e bem vestido estava desmontando de um cavalo baio. Era jovem, talvez da idade de Isadora, com cabelos louros e um sorriso fácil que contrastava com a seriedade constante de Leonardo. Maurício, Leonardo disse, e havia uma nota de irritação em sua voz. O que ele quer aqui? Quem é Maurício? Isadora perguntou. Maurício Almeida, dono da fazenda vizinha. Leonardo respondeu secamente. E um inconveniente. Francisca apareceu na porta do salão. Senhor Leonardo, o senhor Maurício está aqui para vê-lo. Mande-o entrar. Leonardo suspirou, endireitando o colete. E sirva café para mais uma pessoa. Poucos minutos depois, Maurício entrou, no salão como uma rajada de vento fresco. Era realmente atraente, com olhos azuis brilhantes e um ar jovial que imediatamente iluminou o ambiente sombrio. Leonardo, meu amigo, exclamou estendendo a mão. Espero não estar interrompendo nada importante. Maurício, Leonardo cumprimentou friamente, apertando a mão oferecida. O que o traz aqui tão cedo? Negócios, sempre negócios. Maurício riu, mas seus olhos já haviam encontrado Isadora. Mas primeiro, não vai me apresentar a esta jovem encantadora. Isadora sentiu o olhar de Leonardo se intensificar sobre ela, uma tensão quase palpável tomando conta do ambiente. Esta é Isadora, Leonardo disse, sua voz cortante como uma lâmina. Ela trabalha aqui. Trabalha. Maurício ergueu as sobrancelhas claramente surpreso. Uma moça tão refinada? Que desperdício! Ele se aproximou de Isadora com um sorriso caloroso, tomou sua mão e beijou-lhe os dedos gentilmente. É um prazer conhecê-la, senhorita Isadora. Maurício Almeida, para servi-la. Isadora sentiu o rosto corar com a galanteria inesperada. Fazia tanto tempo que alguém a tratava como uma dama, não como uma prisioneira ou empregada. O prazer é meu, senhor Almeida, ela respondeu. Por favor, me chame de Maurício. Ele sorriu, ainda segurando sua mão. E posso dizer que você tem as mãos mais delicadas que já vi? Definitivamente não são mãos de trabalho pesado. Do canto do olho, Isadora viu Leonardo cerrar os punhos sobre a mesa. Quando olhou para ele, seus olhos estavam mais escuros que uma tempestade. Maurício, Leonardo interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Você mencionou negócios. Já sim. Maurício finalmente soltou a mão de Isadora, mas continuou sorrindo para ela. Mas que negócios podem ser mais importantes que conhecer uma dama tão encantadora? Sente-se. Leonardo ordenou mais do que convidou. Isadora, você pode se retirar. Tenho certeza de que tem trabalho a fazer. Isadora piscou, surpresa com a frieza súbita. Mas Maurício se voltou para ela antes que pudesse sair. Na verdade, Leonardo, seria um prazer se a senhorita pudesse ficar. Sempre é agradável ter uma companhia tão charmosa durante negócios tediosos. Ela tem trabalho, Leonardo repetiu, seus olhos lançando faíscas. Ora, um pouquinho de café não vai fazer mal. Maurício insistiu, puxando uma cadeira para Isadora. Por favor, senhorita Isadora, nos faça companhia. Isadora olhou entre os dois homens, sentindo a tensão no ar. Leonardo parecia prestes a explodir, mas Maurício continuava sorrindo, aparentemente alheio à fúria crescente de seu anfitrião. Talvez por alguns minutos, ela disse hesitante, aceitando a cadeira que Maurício oferecia. O olhar que Leonardo lhe lançou poderia ter derretido ferro, mas havia algo mais naqueles olhos escuros.
algo que parecia perigosamente com ciúmes. Então, Maurício disse, servindo café para Isadora, com uma atenção que a fez corar novamente. Como uma jovem tão refinada veio parar aqui? Não me diga que Leonardo finalmente encontrou uma noiva. Ela não é minha noiva, Leonardo respondeu secamente, suas palavras saindo como gelo. Ah, que pena. Maurício sorriu para Isadora. Um homem de sorte seria aquele que conquistasse o coração de uma dama tão bela. Isadora sentiu seu coração acelerar, mas não pelo flerte de Maurício. Era por causa da expressão no rosto de Leonardo. Seus olhos estavam fixos nela com uma intensidade que a fazia tremer, e suas mãos estavam cerradas em punhos sobre a mesa. Senhorita Isadora, Maurício continuou, completamente inconsciente da tempestade que estava provocando. Gostaria muito de conhecer melhor a região. Talvez pudesse me acompanhar em um passeio pela minha propriedade algum dia destes? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Isadora, tem compromissos aqui, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Compromissos que não pode quebrar. Que tipo de compromissos? Maurício perguntou, finalmente parecendo notar a tensão. O tipo que não te dizem respeito, Leonardo respondeu, caminhando até ficar atrás da cadeira de Isadora, suas mãos pousando nas costas da cadeira, em um gesto claramente possessivo. Isadora sentiu o calor das mãos dele próximas aos seus ombros, e seu coração disparou. Havia algo primitivo na postura de Leonardo, como se estivesse marcando o território. Maurício olhou entre os dois, um sorriso compreensivo surgindo lentamente em seu rosto. Entendo, disse finalmente. Peço desculpas se ultrapassei algum limite. Não sabia que a senhorita já estava comprometida. Eu não estou... Isadora começou, mas a pressão das mãos de Leonardo nas costas da cadeira a silenciou. Agora que isso está esclarecido, Leonardo disse, sua voz ainda perigosa, sobre que negócios você queria falar. O resto da visita passou em uma névoa tensa. Maurício tentou manter a conversa leve, mas estava claro que havia entendido a dinâmica entre Leonardo e Isadora. Quando finalmente se levantou para ir embora, beijou a mão de Isadora mais uma vez. Foi um prazer conhecê-la, senhorita, disse suavemente. Se algum dia precisar de um amigo, saiba que minha fazenda fica a apenas 1 hora de cavalgada daqui. Depois que Maurício saiu, o silêncio na sala era sufocante. Leonardo permaneceu parado atrás da cadeira de Isadora, e ela podia sentir a fúria emanando dele como ondas de calor. Como se atreve, ele disse finalmente, sua voz baixa e controlada demais. A quê? Isadora se virou para encará-lo, sua própria raiva começando a crescer. A flerte com ele na minha frente, na minha casa. Eu não estava flertando, ela protestou, levantando-se para encará-lo. Ele estava sendo gentil, algo que você claramente não sabe o que é. Leonardo deu um passo em direção a ela, seus olhos queimando. Gentil? Ele estava te devorando com os olhos. E se estivesse? Isadora retrucou, erguendo o queixo desafiantemente. Pelo menos alguém me trata como uma pessoa, não como uma propriedade. Você é minha propriedade. Leonardo rugiu, agarrando-a pelos ombros. Por 1 ano você me pertence. Não se esqueça disso. Eles estavam face a face agora, a respiração pesada, os corpos tão próximos que Isadora podia ver as manchinhas douradas nos olhos escuros dele. A raiva de Leonardo era palpável, mas havia outra coisa lá também. O mesmo desejo que ela havia visto na noite anterior ao piano. Eu não sou propriedade de ninguém, ela sussurrou, mas sua voz saiu trêmula. Não? Leonardo, murmurou sua voz rouca. Então por que está tremendo? E estava. Isadora estava tremendo, mas não de medo. Era algo muito mais perigoso, algo que a assustava mais do que qualquer ameaça. Leonardo deve ter visto algo em seus olhos, porque sua expressão mudou. A raiva deu lugar a algo mais quente, mais perigoso. Maldita seja, ele murmurou, e por um momento Isadora pensou que ele fosse beijá-la. Mas então ele a soltou bruscamente e se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Vá, disse sem olhar para ela.
Vá antes que eu faça algo, que nós dois vamos nos arrepender. Isadora ficou parada por um momento, o coração batendo descompassado antes de correr para fora da sala. Mas enquanto subia as escadas, não conseguia tirar da mente a expressão de Leonardo quando viu Maurício flertando com ela. Ele estava com ciúmes genuínos, primitivos. E apesar de tudo, da raiva, do medo, da confusão, essa percepção fez algo se acender dentro de seu peito. Algo que ela não queria nomear, mas que estava crescendo a cada dia que passava naquela fazenda. Os 3 dias seguintes foram um inferno de tensão silenciosa. Leonardo evitava Isadora como se ela fosse uma praga, saindo da fazenda antes do amanhecer e voltando apenas tarde da noite. Quando suas trajetórias se cruzavam inevitavelmente durante as refeições, ele mal erguia os olhos do prato, respondendo apenas com monossílabos quando ela falava. Mas Isadora podia sentir os olhares. Quando pensava que ela não estava vendo, Leonardo a observava com uma intensidade que fazia sua pele arder, e sempre que ela se movia, ele ficava tenso, como se estivesse lutando contra o impulso de se aproximar. A atmosfera na casa havia se tornado sufocante. Até mesmo Francisca e Lourdes notaram a mudança, sussurrando entre si na cozinha sobre a tempestade que se aproximava. Na quarta tarde, enquanto Isadora trabalhava na biblioteca, organizando os últimos livros de contabilidade, o céu começou a escurecer rapidamente. Nuvens pesadas se acumularam no horizonte e o vento começou a soprar com força, fazendo as janelas baterem. Ela estava tão concentrada no trabalho que não notou quando alguém entrou na biblioteca. Foi só quando uma sombra caiu sobre sua mesa que ela ergueu os olhos. Leonardo estava parado ali, ainda vestindo roupas de montaria que estavam ligeiramente sujas de terra. Seus cabelos estavam desarrumados pelo vento, e havia algo selvagem em sua aparência que fez o coração de Isadora acelerar. Uma tempestade está chegando, ele disse. Sua voz rouca. Você deveria descer. Este andar não é seguro quando há raios. Eu posso terminar depois, Isadora respondeu, começando a organizar os papéis. Agora, Leonardo insistiu, dando um passo em direção a ela. Foi quando o primeiro raio cortou o céu, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor que fez toda a casa tremer. Isadora deu um pulo, derrubando alguns papéis no chão. Está bem, ela murmurou, ajoelhando-se para recolher os documentos espalhados. Leonardo se moveu ao mesmo tempo que ela, e quando ambos se abaixaram para pegar os mesmos papéis, suas mãos se tocaram. A corrente elétrica que passou entre eles foi mais intensa que qualquer raio lá fora. Ambos congelaram. Isadora ergueu os olhos, encontrando o olhar ardente de Leonardo tão próximo que podia ver os reflexos dourados em suas íris escuras. Ele estava ajoelhado ao lado dela, sua respiração quente tocando seu rosto. Isadora, ele murmurou, sua voz quase um gemido. Outro trovão rugiu do lado de fora, mas dessa vez nenhum dos dois se moveu. Leonardo ergueu a mão livre, tocando gentilmente o rosto dela, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Eu deveria te odiar, ele sussurrou, mas suas ações contradiziam suas palavras. Seu polegar traçou o contorno dos lábios dela, fazendo-a tremer. Deveria conseguir ficar longe de você. Por que não consegue? Isadora perguntou, sua própria voz mal passando de um sussurro. Os olhos de Leonardo se fecharam por um momento, como se ele estivesse em agonia. Porque você me enlouquece, ele admitiu. Cada vez que te vejo, cada vez que você sorri para outro homem, cada vez que você me desafia com esses olhos, eu perco um pouco mais do controle. A confissão a chocou. Isadora sentiu seu coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Leonardo, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Não diga nada, ele pediu. Apenas não diga nada. Ele se inclinou mais para perto e Isadora pensou que finalmente ele fosse beijá-la. Seus lábios estavam a apenas um suspiro de distância quando outro trovão explodiu, mais próximo que os anteriores. A casa toda tremeu
e algumas prateleiras chacoalharam perigosamente. Leonardo imediatamente se colocou sobre Isadora, protegendo-a, com o seu corpo caso algo caísse. Precisamos sair daqui, ele disse, mas não se moveu. Eles ficaram assim por um momento, ele sobre ela, seus corpos se tocando, a respiração de ambos pesada. Isadora podia sentir cada contorno do corpo dele pressionado contra o seu, a força de seus músculos, o calor de sua pele através da camisa. Era tão íntimo, tão intenso, que ela se sentiu tonta. Leonardo, ela sussurrou novamente. Desta vez, ele não pediu para ela ficar quieta. Em vez disso, baixou a cabeça até que suas testas se tocaram, seus lábios tão próximos que ela podia sentir sua respiração. Você não sabe o que faz comigo, ele murmurou contra seus lábios. Não sabe como me tormenta, como... A porta da biblioteca se abriu bruscamente e Francisca apareceu, parecendo preocupada. Senhor Leonardo, a senhora precisa descer, o vento está muito... Ela parou abruptamente quando viu a cena diante dela. Leonardo se afastou de Isadora tão rapidamente que ela quase caiu para trás. Ele se levantou, ajudando-a a fazer o mesmo, mas evitando seu olhar. Francisca, ele disse, sua voz voltando ao tom controlado de sempre, mas Isadora podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Exatamente. A senhorita Isadora estava descendo agora. Sim, sim, Francisca murmurou, claramente, embaraçada por ter interrompido o que quer que fosse aquilo. A tempestade está ficando muito forte. Como se para provar seu ponto, outro raio iluminou o céu, seguido imediatamente por um trovão que fez as janelas vibrarem. A chuva começou a cair com força, martelando contra o vidro. Vamos, Leonardo disse secamente, pegando Isadora pelo braço e guiando-a para fora da biblioteca. Mas quando chegaram ao corredor, ele não a soltou imediatamente. Em vez disso, parou e se virou para encará-la, seus olhos queimando com uma intensidade que a fez tremer. O que aconteceu lá dentro? Ele começou. Não aconteceu nada. Isadora interrompeu, embora sua voz tremesse. Mentirosa, ele disse suavemente, mas sem raiva. Nós dois sabemos que aconteceu, sim. Ele se inclinou mais, perto, sua boca próxima ao ouvido dela. E nós dois sabemos que vai acontecer novamente, sussurrou, enviando arrepios por toda a pele dela. Então ele se afastou e desceu as escadas, deixando-a sozinha no corredor, o coração batendo, descompassado, e o corpo tremendo de desejo e confusão. A tempestade durou toda a noite. Isadora ficou acordada em seu quarto, ouvindo o vento uivar e a chuva martelar contra sua janela. Mas não era o temporal que a impedia de dormir. Eram as palavras de Leonardo ecoando em sua mente. Você me enlouquece. Vai acontecer novamente. Ela se revirava na cama, sentindo ainda o fantasma de seu toque em seu rosto, a lembrança de seu corpo sobre o dela, protegendo-a. Como era possível sentir tanto desejo por alguém que deveria odiar? Como era possível que seu coração batesse descompassado toda vez que ele olhava para ela, com aqueles olhos escuros e intensos? Por volta das 3 da manhã, ela ouviu um som que a fez sentar na cama. Era o piano novamente, a mesma melodia melancólica que havia ouvido na primeira noite que o viu tocando. Mas desta vez, ela sabia o que significava. Era o som de um homem, lutando contra si mesmo, contra sentimentos que não queria ter. Era o som da batalha que ambos estavam travando. Isadora se levantou da cama e foi até a janela. Lá embaixo podia ver uma luz fraca vindo da sala de música. Leonardo estava lá novamente perdido em sua música. Novamente vulnerável. Desta vez, porém, ela não desceu. Sabia que se fosse, não haveria mais volta. A linha que eles vinham dançando ao redor seria finalmente cruzada, e nenhum dos dois estava pronto para as consequências disso. Mas enquanto ficava ali, escutando, a música triste se misturar com o som da tempestade, Isadora soube uma coisa com certeza. Leonardo Brandão não a odiava mais. Na verdade, ele estava apaixonado por ela. E Deus a ajudasse, ela estava começando a se apaixonar por ele também. A manhã após a tempestade amanheceu cristalina,
como se a natureza tivesse lavado todos os pecados do mundo durante a noite. Isadora desceu para a cozinha, com o coração ainda acelerado pelas memórias da noite anterior, mas encontrou apenas Francisca e Lourdes preparando o café da manhã. "Onde está o Sr. Leonardo?" perguntou, tentando soar casual. "Saiu antes do amanhecer", Francisca respondeu, lançando-lhe um olhar penetrante. "Disse que tinha negócios na cidade e que voltaria apenas à noite." Isadora sentiu uma pontada de decepção misturada com alívio. Parte dela queria vê-lo, confrontar o que havia acontecido entre eles. Outra parte estava aterrorizada com o que poderia acontecer se ficassem sozinhos novamente. O dia passou lentamente. Isadora terminou de organizar a biblioteca, ajudou na limpeza da casa e tentou manter a mente ocupada. Mas conforme as horas passavam e Leonardo não retornava, uma inquietação estranha começou a crescer em seu peito. Quando o sino da casa bateu 8 horas da noite e ele ainda não havia aparecido, Isadora começou a se preocupar de verdade. Francisca também parecia inquieta, indo várias vezes até a janela da cozinha para olhar a estrada. "É estranho", murmurou a governanta. "O Sr. Leonardo sempre avisa quando vai se atrasar." Às 9 horas, finalmente ouviram o som de cascos de cavalo no pátio. Mas quando Leonardo entrou pela porta da cozinha, Isadora imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele estava pálido, com os cabelos desgrenhados e uma expressão sombria que ela nunca havia visto antes. "Senhor Leonardo", Francisca se aproximou, preocupada. "O senhor está bem? Parece doente." "Estou bem", ele respondeu secamente, mas sua voz estava rouca. Seus olhos encontraram os de Isadora por um momento, e ela viu algo neles que a assustou. Desespero. "Preciso de um banho e..." Ele hesitou, passando as mãos tremendo pelos cabelos. "Francisca, peça para Maria preparar o quarto de hóspedes. Alguém chegará amanhã." "Quem, senhor?" "Meu advogado, temos questões para resolver." Leonardo saiu da cozinha sem mais explicações, deixando as 3 mulheres trocando olhares preocupados. Isadora sentiu um frio no estômago. O que quer que tivesse acontecido na cidade havia abalado Leonardo profundamente. Por volta da meia-noite, Isadora foi despertada por um som que já estava se tornando familiar: o piano. Mas desta vez, a música era diferente. Não era melancólica, era violenta, desesperada, como se Leonardo estivesse despejando toda a sua angústia nas teclas. Ela se levantou da cama e foi até a janela. A lua cheia iluminava o jardim, e ela podia ver a luz dourada saindo da sala de música. A música parou abruptamente, seguida por um som que a fez gelar, o som de algo sendo quebrado. Sem pensar, Isadora saiu do quarto e desceu as escadas. Encontrou a porta da sala de música entreaberta e espiou por dentro. Leonardo estava de pé ao lado do piano, uma garrafa de conhaque quebrada a seus pés, os cacos espalhados pelo chão. Suas mãos estavam sangrando. "Leonardo", ela entrou rapidamente na sala. "Você está ferido." Ele se virou para ela e Isadora quase recuou com o que viu em seus olhos. Era uma dor tão profunda, tão crua, que ela sentiu como se seu coração fosse se partir. "Você não deveria estar aqui", ele disse, mas sua voz não tinha força. "Suas mãos estão sangrando", ela insistiu, aproximando-se dele. "Deixe-me ver." "Não", ele recuou. "Não toque em mim." "Não quando você descobrir..." "Descobrir o quê?" Leonardo riu, mas era um som amargo, sem humor. "A verdade. A maldita verdade sobre quem eu realmente sou." Isadora se aproximou mais, ignorando os cacos de vidro no chão. "Então me conte", ela disse suavemente. "Me conte tudo." Por um longo momento eles apenas se olharam. Então Leonardo se afastou, caminhando até a janela, as costas voltadas para ela. "Você quer saber por que eu odeio sua família?" Ele começou, sua voz baixa e controlada. "Pensa que é porque seu pai se associou com Rodrigo Silva e perdeu o dinheiro? Não é? Esse é apenas metade da verdade." Leonardo se virou para encará-la, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "A outra metade é que eu apresentei Rodrigo para seu pai. Eu que sugeri o negócio. Eu que convenci Camila a casar com aquele homem."
Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Rodrigo era meu amigo de infância. Eu confiei nele, acreditei nele quando disse que o negócio era sólido. Camila estava perdidamente apaixonada e eu... Sua voz quebrou. Eu dei minha bênção. Incentivei o casamento. Disse a ela que Rodrigo era um bom homem. Leonardo riu novamente, aquele som terrível e vazio. Quando tudo desmoronou, quando descobrimos que Rodrigo havia fugido com o dinheiro, Camila veio até mim. Estava grávida, sabia? Grávida e abandonada. Ela me implorou para encontrar Rodrigo, para trazer o marido de volta. E você não conseguiu. Isadora sussurrou, começando a entender. Pior, eu encontrei Rodrigo. Ele estava em outra cidade, com outra mulher, gastando o dinheiro roubado. Quando o confrontei, ele riu. Disse que sempre soube que eu era um idiota romântico que acreditava em qualquer história de amor. Disse que Camila era apenas uma diversão, uma forma fácil de conseguir acesso ao dinheiro. Leonardo se aproximou da janela, apoiando a testa no vidro frio. Eu o matei naquela noite, com minhas próprias mãos. E quando voltei para casa para contar a Camila que ela estava livre, que poderia recomeçar, ela não estava mais lá. O silêncio que se seguiu foi devastador. Isadora sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Lágrimas por Leonardo, por Camila, por todos eles. A cicatriz no seu peito, ela murmurou. Encontrei Camila no celeiro. Leonardo continuou, como se ela não tivesse falado. Ela havia se enforcado. Deixou uma carta dizendo que não podia viver com a vergonha com o abandono. E eu peguei a faca que usava para cortar as cordas e... Pare, Isadora disse firmemente, aproximando-se dele. Pare agora. Não consegui terminar. Leonardo riu amargamente. Nem isso eu consegui fazer direito. Francisca me encontrou e me salvou. Salvou um covarde que não conseguia nem morrer com dignidade. Isadora estava parada atrás dele agora, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Com cuidado tocou suas costas. Ele se enrijeceu sob o toque, mas não se afastou. Você não é covarde, ela disse suavemente. Você estava sofrendo. Sou responsável pela morte da minha irmã. Ele se virou para encará-la, os olhos vermelhos de dor. Sou responsável pela ruína da sua família, Você é humano. Isadora o interrompeu. Você cometeu erros, confiou na pessoa errada. Isso não faz de você um monstro. Leonardo a olhou como se ela tivesse perdido a razão. Como pode dizer isso? Depois de tudo que eu fiz com você. Depois de como a tratei. Porque Isadora ergueu as mãos e tocou o rosto dele, sentindo-o tremer sob seu toque. Porque eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las, mas assim que foram ditas, ela soube que eram verdade. Apesar de tudo, da dor, da raiva, da confusão, ela amava aquele homem quebrado e torturado à sua frente. Não, Leonardo balançou a cabeça. Você não pode. Não deve. Eu amo você, ela repetiu mais firmemente desta vez. Leonardo Brandão, eu te amo. E então, finalmente, todas as barreiras entre eles desmoronaram. Leonardo a puxou para si com uma urgência desesperada, e seus lábios se encontraram em um beijo que era ao mesmo tempo salvação e perdição. Era um beijo desesperado, cheio de anos de dor reprimida, de culpa, de desejo negado. Leonardo a beijava como se ela fosse seu último fôlego, suas mãos entrelaçadas em seus cabelos, puxando-a para mais perto. Isadora correspondeu com igual intensidade, derramando todo o seu amor, toda a sua compaixão naquele beijo. Ela podia sentir as lágrimas dele se misturando com as suas. Podia sentir seu coração batendo descompassado contra o dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Leonardo apoiou a testa na dela, seus olhos fechados. Você não sabe o que está dizendo, ele sussurrou. Eu sei exatamente o que estou dizendo, ela respondeu, tocando gentilmente a cicatriz em seu peito, através da camisa aberta. E eu não vou deixar você carregar essa culpa sozinho. Não mais. Leonardo abriu os olhos e Isadora viu algo novo neles. Esperança. Frágil, tênue, mas real. Isadora,
ele murmurou. Eu estou aqui, ela disse simplesmente. Eu estou aqui, e não vou a lugar nenhum. E pela primeira vez em anos, Leonardo Brandão permitiu-se acreditar que, talvez, apenas talvez, houvesse redenção para um homem como ele. Isadora despertou nos braços de Leonardo, deitados no tapete da sala de música, onde haviam adormecido após horas conversando, chorando e se beijando. A luz dourada da manhã entrava pelas janelas, e por um momento ela se permitiu simplesmente observá-lo dormindo, o rosto finalmente relaxado, livre das máscaras de frieza que sempre usava. Mas a realidade logo voltou como um peso no peito. Em algumas horas, o advogado chegaria, e ela sabia que isso significava que suas vidas estavam prestes a mudar novamente. Leonardo abriu os olhos, como se tivesse sentido seu olhar, e imediatamente a expressão vulnerável deu lugar à preocupação. Bom dia, ele murmurou, tocando gentilmente seu rosto. Você dormiu? Um pouco, ela sorriu, apoiando-se em seu peito. E você? Melhor do que durmo há anos, ele admitiu, beijando sua testa. Isadora, sobre ontem, à noite, não se arrependa, ela disse rapidamente. Por favor, não se arrependa. Não me arrependo de ter te beijado, Leonardo disse firmemente. Me arrependo de ter esperado tanto tempo, mas... O som de cascos de cavalo no pátio os interrompeu. Leonardo se enrijeceu, consultando o relógio na parede. Droga, é cedo demais para ser o advogado. Ambos se levantaram rapidamente, arrumando as roupas. Isadora tentou domar os cabelos enquanto Leonardo fechava a camisa. Eles pareciam dois adolescentes pegos fazendo travessuras. Vá para seu quarto, Leonardo disse suavemente. Eu vou ver quem é. Mas antes que ela pudesse sair, Francisca apareceu na porta, parecendo agitada. Senhor Leonardo, o senhor Joaquim está aqui. O pai da menina, ele parece desesperado. O sangue de Isadora gelou. Seu pai. O que ele estaria fazendo ali? Pai, ela sussurrou, correndo pela porta antes que Leonardo pudesse detê-la. Encontrou Joaquim parado no hall de entrada, parecendo mais velho e curvado do que ela se lembrava. Quando ele a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Isadora, minha filha, ele murmurou, abrindo os braços. Ela correu para seu abraço, sentindo-se novamente como uma criança pequena. Mas quando se afastou, viu algo em seus olhos que a assustou. Desespero. Pai, o que está fazendo aqui? Não deveria... Eu não podia mais, Joaquim interrompeu, as palavras saindo atropeladas. Sua mãe está doente, muito doente. Precisa de medicamentos caros de um médico da cidade, e eu vim implorar. Leonardo havia aparecido atrás de Isadora, e Joaquim se virou para ele como um homem afogado, se volta para um pedaço de madeira. Senhor Brandão, ele se ajoelhou para horror de Isadora. Eu imploro, minha esposa está morrendo. Preciso levar minha filha para casa. Preciso do dinheiro para os remédios. Farei qualquer coisa. Pai, levante-se, Isadora disse, puxando-o pelos braços. Por favor, não faça isso. Deixe-nos conversar na sala, Leonardo disse friamente, mas Isadora podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Na sala de estar, Joaquim contou tudo. Carmen havia desmaiado 3 dias atrás e não havia acordado desde então. O médico da cidade disse que era uma infecção grave, que precisava de remédios caros e cuidados constantes. Eu já vendi tudo o que tinha para vender, Joaquim disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A casa, os últimos móveis. Não tenho mais. Nada, só minha filha. E eu a entreguei para pagar uma dívida que nem era inteiramente minha. Isadora sentiu seu mundo desmoronar. Sua mãe estava morrendo e ela estava aqui, apaixonada pelo homem que mantinha sua família como reféns. Quanto você precisa? Leonardo perguntou, sua voz controlada. 200 libras, Joaquim respondeu. Eu sei que é muito, mas... E em troca, tudo. Assinarei qualquer documento, renunciarei a qualquer direito. Apenas, por favor, deixe minha filha voltar para casa. Deixe-a cuidar da mãe.
Isadora olhou entre os dois homens, seu coração se partindo. Via a luta interna de Leonardo, a tensão em seus ombros, o conflito em seus olhos. E então viu algo mais, uma decisão sendo tomada. Está bem, Leonardo disse finalmente. Leonardo, não. Isadora se levantou. Não faça isso por mim. Não estou fazendo. Por você, ele respondeu, mas seus olhos diziam o contrário. Estou fazendo porque é o certo. Ele se virou para Joaquim. Eu darei o dinheiro e Isadora está livre para ir com você. Não, Isadora disse firmemente. Não aceito. Ambos os homens a olharam surpresos. Isadora, seu pai começou. Sua mãe. Eu irei cuidar da mamãe, ela disse. Mas não assim, não com mais dívidas, mais culpa. Ela se virou para Leonardo, seus olhos brilhando com determinação. Há outra solução, uma que beneficiará a todos. O que você está sugerindo? Leonardo perguntou, embora parecesse saber a resposta. Case-se comigo, Isadora disse, ouvindo o pai dar um suspiro chocado atrás dela. Não, por obrigação ou dívida, mas por amor. Combine nossas propriedades, nossos recursos. Juntos podemos reconstruir o que foi perdido. Isadora. Leonardo balançou a cabeça. Você não entende. Depois do que eu fiz, depois de tudo. Eu entendo perfeitamente. Ela o interrompeu. Eu entendo que você carregou essa culpa por tempo suficiente. Eu entendo que merecemos uma chance de ser felizes. E eu entendo que o amor pode curar feridas que o ódio só fez piorar. Leonardo a olhou como se ela fosse um milagre. Lentamente, ele se aproximou, tocando gentilmente seu rosto. Você tem certeza? Depois de saber tudo sobre mim, todos os meus pecados? Especialmente depois de saber tudo, ela respondeu firmemente. Porque agora eu amo o homem real, não a máscara que você usava. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. Então Leonardo se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Isadora, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você me faria a honra de ser minha esposa? Não como pagamento de dívida, não por obrigação, mas porque eu a amo mais que minha própria vida. Sim, ela respondeu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. 1000 vezes sim. O som de mais cavalos chegando os interrompeu. Pela janela, viram uma carruagem elegante parando no pátio. O advogado, Leonardo murmurou, levantando-se. Então vamos resolver tudo de uma vez, Isadora disse, entrelaçando seus dedos com os dele. Juntos. Quando o advogado entrou na sala, um homem idoso de cabelos grisalhos e expressão severa, encontrou uma cena que claramente não esperava. Leonardo e Isadora de mãos dadas, Joaquim parecendo atordoado, mas esperançoso. Doutor Mendonça. Leonardo cumprimentou. Peço desculpas por tê-lo chamado aqui, mas as circunstâncias mudaram. Como assim? Não vou mais processar a família Silva. Na verdade, vou me casar com a filha deles, Leonardo anunciou. Preciso de você para preparar os documentos do casamento e para outros assuntos. O advogado ergueu as sobrancelhas, mas sendo um profissional experiente, rapidamente se adaptou à situação. Entendo. E que outros assuntos? Leonardo respirou fundo, olhando para Isadora como se buscasse força nela. Preciso confessar um crime, ele disse. Matei Rodrigo Silva há 5 anos. Quero que prepare os documentos para minha rendição às autoridades após o casamento. Leonardo, não. Isadora o agarrou pelo braço. É a única forma de começarmos limpos, ele disse suavemente. Sem segredos, sem culpas. Se vou ser seu marido, quero ser digno de você. Senhor Brandão, o advogado interveio. Como seu conselheiro legal, devo adverti-lo? Não há nada a advertir, Leonardo disse firmemente. É a coisa certa a fazer. Isadora o olhou. Esse homem que estava disposto a sacrificar sua liberdade por redenção, sua felicidade, pela honestidade. E soube que havia tomado a decisão certa. Ela amava não apesar de seus defeitos, mas por causa de sua coragem em enfrentá-los. Então faremos juntos, ela disse. Como marido e mulher, enfrentaremos as consequências juntos. Leonardo sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela havia visto em seu rosto. E a beijou gentilmente. Juntos,
Ele concordou. E pela primeira vez em anos, tanto Isadora quanto Leonardo sentiram algo que haviam esquecido como experimentar: esperança. 6 meses depois, o sol da tarde dourava os campos da fazenda Brandão quando a carruagem parou diante do casarão. Isadora desceu graciosamente, ajudada pelo marido, suas mãos entrelaçadas de forma natural, um hábito que haviam desenvolvido desde o casamento. Como ela está hoje? Leonardo perguntou suavemente enquanto caminhavam em direção à casa. Mais forte, Isadora sorriu. O médico disse que é um milagre. Os remédios estão fazendo efeito e ela até conseguiu se sentar sozinha ontem. Leonardo assentiu, uma expressão de alívio cruzando seu rosto. A recuperação de Carmen havia sido lenta, mas consistente, e ver a sogra melhorando dia após dia havia trazido uma paz que ele não sabia que era possível sentir. Entraram na casa onde Francisca os esperava, com um sorriso radiante. Nos últimos meses, a governanta havia se transformado em uma espécie de mãe para Isadora, e era evidente que a felicidade do casal havia trazido nova vida para toda a fazenda. Como foi na cidade? Perguntou Francisca. Melhor do que esperávamos, Leonardo respondeu tirando o chapéu. O juiz foi compreensivo. Na verdade, havia sido mais que compreensivo. Quando Leonardo se apresentou às autoridades para confessar o assassinato de Rodrigo Silva, descobriu que não era o único que havia sofrido nas mãos do golpista. Rodrigo era procurado por crimes em 3 províncias diferentes, e sua morte havia sido vista por muitos como justiça poética. O juiz, um homem idoso e sábio, havia ouvido todo o testemunho de Leonardo e declarado que, embora o assassinato não fosse justificável legalmente, as circunstâncias atenuantes, a descoberta da traição, o desespero pela irmã morta, o estado mental alterado, resultariam em uma pena de trabalho comunitário ao invés de prisão. 2 anos supervisionando a construção de escolas na região, Leonardo explicou para Francisca, e uma quantia substancial para ser doada a famílias necessitadas. É mais do que justo, Francisca assentiu approvingly. O senhor está em paz com isso? Leonardo olhou para Isadora, que lhe sorriu encorajadoramente. Sim, ele disse finalmente. Pela primeira vez em anos estou em paz. Naquela noite, depois de visitarem Carmen, que estava sentada na cama, costurando e conversando animadamente com Joaquim, Isadora e Leonardo caminharam pelo jardim da fazenda. A lua cheia iluminava o caminho, e o ar estava perfumado com o aroma das flores que Isadora havia plantado desde que se tornara a senhora da casa. Você se arrepende? Leonardo perguntou de repente, parando próximo à fonte no centro do jardim. De quê? Isadora se virou para encará-lo. De tudo. De ter ficado, de ter se casado comigo, de ter amarrado sua vida à de um assassino. Isadora suspirou, já acostumada com os momentos de dúvida que ocasionalmente assombravam seu marido. Leonardo Brandão, ela disse firmemente, colocando as mãos em seu peito. Quantas vezes precisarei dizer isso? Eu não me casei com um assassino. Me casei com um homem que cometeu um erro terrível em um momento de desespero absoluto. Um homem que teve coragem de confessar, de buscar redenção, de mudar. Às vezes ainda tenho pesadelos, ele admitiu. Sobre Camila, sobre Rodrigo, sobre tudo que poderia ter sido diferente se eu tivesse... Shh! Isadora tocou gentilmente seus lábios. O passado não pode ser mudado, mas o futuro é nosso para escrever. Leonardo a puxou para mais perto, abraçando-a contra seu peito. Ainda era difícil para ele acreditar que merecia tanta felicidade, tanto amor. Eu te amo, ele murmurou contra seus cabelos. Mais do que jamais imaginei ser possível amar alguém. E eu te amo também, ela respondeu, erguendo o rosto para olhá-lo. Não apesar do que você fez, mas por causa do homem que você se tornou depois. Eles se beijaram sob a luz da lua, um beijo cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Leonardo tinha algo importante para dizer. Há algo que precisa saber, ele começou parecendo nervoso. O quê?
Maurício veio me procurar ontem, enquanto você estava com sua mãe. Isadora franziu o senho. Nos últimos meses, Maurício havia mantido distância respeitosa, embora sempre cumprimentasse cordialmente quando se encontravam na cidade. E ele pediu permissão para cortejar Maria. Isadora piscou, surpresa, e então caiu na gargalhada. Maria? Nossa Maria. Da cozinha? Aparentemente ele ficou encantado com ela desde a primeira vez que a viu. Leonardo sorriu. Disse que nunca conheceu uma mulher tão gentil e de coração puro. E você deu sua bênção? Depois de ameaçá-lo de morte se ele a machucasse, sim. Isadora riu novamente, beijando-o rapidamente. Você está se tornando um verdadeiro romântico, Leonardo Brandão. Só com você, ele murmurou beijando sua testa. Só com você. 3 semanas depois, a fazenda estava em festa. Maria e Maurício haviam se casado numa cerimônia simples, mas alegre. E agora, todos se reuniam no pátio para a celebração. Carmen, finalmente forte o suficiente para deixar a cama, estava sentada numa cadeira confortável, rindo das histórias que Lourdes contava. Isadora observava tudo da varanda, uma mão sobre o ventre ainda plano, onde crescia o segredo que compartilharia com Leonardo naquela noite. 6 meses de casamento, e sua vida havia se transformado completamente. Leonardo apareceu atrás dela, envolvendo-a em seus braços. Apenas pensando em como a vida é estranha, ela respondeu, apoiando-se em seu peito. Há 1 ano eu cheguei aqui como prisioneira, odiando você, temendo pelo meu futuro. E agora? Agora sei que às vezes as melhores coisas vêm disfarçadas das piores. Se papai não tivesse perdido tudo, se você não tivesse exigido que eu viesse, se não tivéssemos passado por toda aquela dor, nunca teríamos nos encontrado, Leonardo completou. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a festa lá embaixo. Joaquim estava tocando violão. Francisca dançava com um dos peões mais jovens, e Maria brilhava de felicidade nos braços de Maurício. Leonardo, Isadora disse finalmente, há algo que preciso te contar. O quê? Ela se virou, em seus braços, os olhos brilhando de emoção. Em 7 meses nossa família vai crescer. Por um momento, Leonardo ficou completamente imóvel. Então, lentamente, seus olhos se encheram de lágrimas. Nós temos certeza? Absoluta. Ela sorriu. O médico confirmou hoje. Leonardo a ergueu do chão, girando-a no ar enquanto ria. Um som de pura alegria que Isadora nunca se cansaria de ouvir. Um bebê, ele murmurou quando a colocou de volta no chão. Nosso bebê. Você está feliz? Feliz? Leonardo a beijou apaixonadamente. Isadora, você acabou de me dar o presente mais precioso do mundo. Uma família. Uma chance de ser melhor do que meus erros passados. Nós 2 vamos ser melhores, ela corrigiu. Juntos, sempre juntos. Conforme a noite avançava e a festa continuava lá embaixo, Isadora e Leonardo se retiraram para sua sala de música, que havia se tornado seu refúgio especial. Leonardo se sentou ao piano e começou a tocar, mas desta vez a melodia era diferente. Era alegre, esperançosa, cheia de vida. Isadora se aproximou, colocando as mãos em seus ombros, sentindo a música fluir através dele como uma manifestação física de sua felicidade. Sabe o que penso às vezes? Ela disse suavemente. O quê? Que Camila estaria feliz. Vendo você assim, vendo que encontrou a paz que ela queria que você tivesse. Leonardo parou de tocar, suas mãos tremendo ligeiramente sobre as teclas. Você acha? Tenho certeza. Isadora beijou o topo de sua cabeça. O amor venceu, Leonardo. O amor venceu tudo. Ele se virou no banco, puxando-a para seus braços. Entre o ódio e o amor, ele murmurou, você me ensinou que o amor sempre vence. Sempre, ela concordou, beijando-o suavemente. Do lado de fora, a lua brilhava sobre os campos da fazenda Brandão, iluminando uma família que havia encontrado seu caminho através da escuridão. Uma família construída não sobre dívidas ou obrigações,
mas sobre algo muito mais forte. Amor verdadeiro. E quando o primeiro filho de Leonardo e Isadora nasceu 7 meses depois, uma menina de olhos escuros como o pai e sorriso radiante como a mãe, eles a chamaram de Esperança, porque era exatamente isso que ela representava. A esperança de que mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando tudo parece perdido, o amor tem o poder de redimir, curar e transformar. E na fazenda que uma vez ecoou com dor e ressentimento, agora ressoava apenas com risos, música e o som de uma família feliz. Às vezes, as histórias mais belas nascem dos começos mais difíceis, e o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.